Olá, pessoas, tudo bem? Então a gente está aqui gravando mais um episódio do podcast do Lab 365, nessa série trazendo coisas extras como soft skills e outros conteúdos além dos conteúdos hards que a gente já aprende aqui nos cursos do Lab 365. E hoje, não mais, não menos importante, né, do que uma presença ilustre da Cris, que está aqui com a gente, para falar sobre um tema muito importante e que o pessoal tem perguntado muito, Cris, que é a tal da síndrome do impostor, não é mesmo? É isso aí. Obrigada pelo convite, adorei, adoro falar sobre esse tema, sabe, César? E, inclusive, eu estudo esse tema para eu aproveitar para mim mesma. Então, é uma delícia poder explorar isso com vocês aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Que coisa boa. E, Cris, eu acho que antes de a gente iniciar, assim, de fato, no nosso tema, eu tenho aqui alguma ficha técnica, né, um roteirinho, mas eu acho que a gente poderia explicar para o pessoal que está em casa quem é a Cris, né, de onde veio, a origem da Cris e tudo mais, para a gente dar esse embasamento para o pessoal e depois a gente passar propriamente dito para o nosso tema, pode ser? Pode, quem é a Cris, o que come, eu não tô comendo muita coisa não, porque eu tô numa baita reeducação alimentar. Nem me fala, lá em casa estão fazendo eu fazer reeducação, tá? E aí, a gente tá cheio de balinha aqui, não vou comer nenhuma. Eu também não. Aham. Mas quem é a Cris? Eu sou uma mineira que tá em Floripa desde 99, casada com um português. Meu maridão chama Vasco e é torcedor do Flamengo, então eu adoro usar essa tirada aqui com ele. Tenho 2 filhos, então eu digo que já nasceram em Floripa, então eu digo que não podem me expulsar, eu já tenho direito adquirido. O Arthur e a Nicole, o Arthur Já tem a cidadania já, manezinho. pois então, é uma mineira, eu já tenho a nacionalidade portuguesa, né? Tô aqui em Floripa, e os meus filhos são adolescentes, o Arthur tem 20, a Nicole tem 17, então eu já consigo cuidar muito mais da Cris, porque não tem mais nenhum bebê, brinco com eles. E em termos de formação, César, eu fiz engenharia elétrica, trabalhei muitos anos mesmo em chão de fábrica, em indústria, foi uma excelente experiência. Depois eu quis fazer meu mestrado e a UFSC aqui é muito bem conceituado, meu marido já morava aqui, então eu resolvi vir de Belo Horizonte para cá. E fiz o meu mestrado na engenharia mecânica, e sempre trabalhando e estudando. E aí, nesse momento em que eu trabalhava e estudava, eu falei assim, poxa vida, eu chego a determinados patamares nas organizações e dali eu não estou passando. Será por quê? E eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui fazer um doutorado e foi no tema liderança feminina em empresas de tecnologia. Fui conversar com mulheres que já chegaram no topo dessas organizações que são consideradas organizações mais masculinas e entender barreiras, entender facilitadores, entender estratégias que essas mulheres utilizaram para ultrapassar barreiras. E aí é super interessante porque mesmo estando no topo, a síndrome da impostora atacou, apareceu como barreira para essas mulheres. Eu falei assim, bom, deixa eu mergulhar nesse assunto, porque desde as mentorias que eu dou para as meninas até as entrevistas que eu fiz com essas mulheres que estão em cargos de alta liderança em empresas de tecnologia, a síndrome da impostora estava ali super presente. Então a Cris é uma estudiosa, eu adoro estudar, mas eu adoro aplicar as coisas também na prática. O que eu trago aqui para vocês, no assunto que a gente vai, nesse nosso bate-papo, eu experimento. Eu não fico só ali na teoria, não. Eu gosto do mão na massa também. E já sofreu também com a síndrome do impostor? Imagina! Vou contar para vocês. Assim que eu defendi minha tese, eu fui convidada para poder... Estava no meio da pandemia. Então, a época das lives bombando. E me convidaram para poder fazer uma live que falasse sobre liderança feminina. E eu falei assim, não vou. E tu quer saber qual foi a minha justificativa? Porque não era conteúdo. Eu tinha acabado de defender uma tese sobre liderança feminina. Mas a minha impostora virou para mim e falou assim no meu ouvido, teu rosto de japinha, ele é muito redondo para estar numa tela. Tu não vai fazer essa live não, porque não vai ficar boa. Então imagina, sabe? A gente vai entender que a impostora ou o impostor nos pega onde a gente, onde ele entende que tem ali um chão, onde a terra está fértil para poder te derrubar. Então a gente tem que prestar muita atenção, não é só em questão de competência que a impostora ou o impostor vai aparecer, não. E eu acho que no dia a dia as pessoas que estão em casa, né, podem concordar com a gente que em determinados momentos isso vem e eu acho que é algo universal, né? Para todo mundo que
tá suscetível a passar por este momento, né? Ninguém fica ileso, é impossível. Vamos falar um pouquinho do que é essa síndrome? Eu acho que Claro. para quem está nos ouvindo, para a gente estar na mesma página, né? Perfeito, vamos lá. Aquele sentimento de que aquelas conquistas, aquela promoção, aquele sucesso num projeto aconteceu não por causa da tua competência, mas por outras questões. Alguém errou, não é possível, e eu fui promovida. O universo O conspirou a favor. não, o universo conspirou, eu estava na hora certa, no lugar certo. Nunca que a pessoa vira e fala assim, não, foi porque eu construí esse caminho e eu fui competente o suficiente, ou eu sou foda e eu... Não, a gente tem até um pouco de vergonha de falar assim, não foi mérito meu mesmo. A gente não se sente confortável de falar dessa forma. E aí, a gente fica com medo de a qualquer momento alguém olhar pra gente e falar assim, ah, César, isso não é essa coisa toda não, cara. Tu é o César é uma fraude. E aí vem esse sentimento e que está presente em todo mundo, todo mundo. Eu comentei com vocês, desde as meninas de 16, 18 anos que eu faço mentoria, até essas mulheres que já estavam em posição de liderança, eu encontrei a síndrome da impostora em todas elas. Eu passo por isso o tempo todo, à medida que a gente vai avançando na nossa jornada. Não dá para evitar. Eu tive no meu início no final da minha faculdade, eu tive algo muito parecido. Uhum. Que eu tava fazendo TCC, eu tava por apresentar, e aí iria seguir para os próximos passos, né? Também sou formado em engenharia, engenharia de computação, né? Uhum. E na época aconteceu isso e eu me lembro que me derrubou muito. Me derrubou muito, eu não tinha forças para continuar, para terminar o meu TCC e apresentar. E aí comecei, né, os amigos, não, vai lá, tu consegue, olha onde tu chegou. E aí eu fiz um exercício, né, não, mas poxa, é uma faculdade de engenharia, a gente sabe que não é tão fácil assim. E foram 5 anos, e eu me formei no tempo certo. Sim. Então, era só um passo que faltava. Eu não poderia Sim. ser uma fraude, digamos assim, né, de não ter chegado até ali. Uhum. E na época foi muito vou procurar alguma coisa na internet, algumas dicas que me ajudaram. Uhum. Mas hoje, assim, quem tá procurou no Google síndrome do impostor, ou o que tá acontecendo comigo e caiu aqui nesse papo, como é que essa pessoa pode identificar se ela tá com essa síndrome e quais ações que ela podem ajudar ela? Boa. É assim, ó, como boa engenheira, e tu também, né, deve ser, eu adoro checklists. Para não esquecer nada nesse nosso bate-papo, para a impostora não me atacar naquele branco, tem uma listinha aqui, uma colinha para a gente falar sobre isso. E aí as pessoas que estão nos ouvindo podem ir marcando assim, meu Deus, eu passo por isso, olha, eu não sabia. Por incrível que pareça, trazer à tona, trazer para a consciência esses momentos é super importante. Eu tenho mulheres que depois vão para mim assim, meu Deus, eu passo por isso e eu não sabia denominar, é a síndrome da impostora me atacando. Então, muito legal a gente saber identificar. Então, vamos lá. Eu vou pedir, então, ó, você que tá em casa, dá um pause no vídeo, vai lá, pega um papelzinho, uma caneta. Isso, Ou se vai marcando. Se adora checklist que nem a gente, abre o Trello aí, alguma coisa. Isso mesmo. E já vai eu marcando. trouxe num pedacinho de papel e tu já vai marcando aí, porque assim, ó, se você marcar mais do que 3, eu acho que já dá para prestar atenção. Mas o importante não é ganhar esse jogo, não é quem tem mais ali aspectos da síndrome da impostora, não. É a gente treinar o nosso cérebro para identificar quando ela ataca. Porque imagina, naquele caso que eu contei para vocês, ela quase me faz negar, né, não aceitar um convite para uma coisa que era importante para mim. E se eu não tivesse identificado assim, poxa vida, é a síndrome da impostora, é a impostora me atacando, deixa eu refletir sobre isso mesmo, deixa eu trazer para minha consciência. Provavelmente ela teria me derrubado e eu não teria aceito um convite que me abriu muitas portas. Então é o exercício para trazer para a consciência. Então vamos lá. Sabe quando você tem, César, assim, um projeto brilhante que você acabou de finalizar, que alguém vira para você e fala assim, parabéns, César, pô, que legal, e tu fica meio assim, desconfortável em receber aqueles parabéns, parece que tu não mereceu aquilo. Esse é um primeiro sintoma da síndrome da impostora. Já vou marcar o meu chefe. Você não fica feliz de alguém virar para você e falar assim, que trabalho sensacional que você fez, parabéns. E você sabe que aquela pessoa está falando de coração. Porque tem gente que bate no teu ombro lá e não é bem assim. Mas se aquela pessoa é uma pessoa que faz diferença mesmo para você
E você sabe que tem aqueles parabéns, aquela, pô, que legal, tu mandou muito bem. Você sabe que aquilo é de coração e você tá desconfortável, tem ali um pouco da impostora ou do impostor no teu cangote. Você não celebra as coisas, sempre acha que assim, pá, Cris, eu fiz um bom trabalho sim, mas eu podia ter feito muito melhor. Aquela coisa da perfeição, eu não fui perfeito, eu poderia ter feito muito Se mais. cobrar demais, talvez. Exatamente, assim, você sabe que um projeto ele tem problemas e aí você começa a olhar dentro desse seu projeto ou dentro desse seu trabalho só os pontos que deram errado. Você não para comemorar, né? Você não para dizer assim, puxa vida, o projeto terminou, deu coisa errada, mas deu muita coisa certa, né? Não olha pro ponto positivo e Não, talvez se foca só no foca negativo. só no que deu errado e aquilo reforça o impostor. O receio da gente não conseguir repetir um sucesso que já aconteceu. Então, assim, ó, você teve esse mesmo projeto, ou você mandou muito bem num trabalho, você mudou de emprego, ou você começou um novo projeto. Aí você fala, puxa vida, eu fui muito bem no outro, mas será que agora eu vou conseguir? Sabe, aquela dúvida que você tem, será que eu sou mesmo bom o suficiente para nesse novo projeto ou nesse novo trabalho ir bem também? E nesse caso, não seria muito da pessoa pensar, lá no meu outro trabalho eu tinha uma equipe, né, que trabalhava comigo e talvez a equipe que fazia com que o meu trabalho fosse muito maior e ficaria com medo de no novo não ter aquela equipe. E o que é um pouco da síndrome? Não é você achar que o teu sucesso é por N coisas? Muita gente universo, vira e né? fala assim, não, foi a minha equipe. Claro que numa boa liderança, a equipe tem, obviamente, o seu mérito. Mas uma equipe sem uma boa liderança, né? Teu papel ali como líder, ele não pode ser um papel inferior. Tu não pode dizer assim, foi só a equipe. É como uma orquestra. Uma orquestra não toca sozinha. Tem um maestro e tem cada uma das pessoas, cada um dos músicos ali tocando bem o seu instrumento. Em alguns momentos tu pode ser um daqueles músicos e fez o teu papel, porque se você sai daquela sintonia, a orquestra também não vai fazer uma boa apresentação e ser um maestro também não. Então a gente tem que olhar para isso e entender assim, tá, eu estou conseguindo olhar para o meu papel dentro do trabalho, dentro da família, o meu papel como, né, dentro da sociedade, enfim, e entender que eu posso repetir determinadas coisas que eu faço bem sem problema nenhum, né? Que o mérito pode ser meu. Se tem aquele desconforto, síndrome da impostora. Marca mais um chequezinho. Exatamente. Um outro aqui, um sentimento de inadequação. Com mulheres isso acontece muito. A gente tem estudos dizendo que com as mulheres a síndrome a impostora tem muito mais terreno fértil com mulheres do que homens. O que não é que não aconteça com os homens. A gente viu que todo ser humano está ali, ele pode sofrer da síndrome do impostor. Mas um sentimento de inadequação para as mulheres ele é muito forte. Imagina você como a única mulher numa mesa de diretoria ou numa reunião. Tu começa a olhar assim, meu Deus, eu tô desconfortável, até a tua posição na cadeira, ela não fica uma posição confortável. Parece que você não pertence àquele lugar. E os homens também, né? Em sentimentos onde você entra num determinado trabalho ou num projeto e parece que você está deslocado, que você não é aceito, que você está inadequado naquele... É um ponto ali que não está se encaixando. Uma pecinha do quebra-cabeça que está meio... Você se sente aquela pecinha meio torta ali. Uma festa de gala que você foi com uma roupa... Que você acha que não foi bem, entendeu? Aí é que tá, César. É a nossa própria mente dizendo pra gente, você pode estar até adequado ali. Você pode ser uma peça que se encaixa super bem, mas você não está se vendo dessa maneira. Você tem o sentimento... autossabotagem. Exatamente. Você tem o sentimento de que você não está se encaixando. Mas é você. Ninguém te falou nada. E é importante a gente frisar isso, que com a síndrome do impostor, as pessoas não viram para você e falam, você não se encaixa, você não é bom o suficiente, você é uma... Não, ninguém falou nada. As coisas estão dando certo e você está cheio de minhoca na cabeça. A realidade é essa. É a gente mesmo, né? Quando a gente se compara, então marquem aí em casa, se você se compara com outras pessoas e sempre nessa comparação tu tá perdendo, sabe? Tô sempre... O que acontece? A gente costuma comparar, e isso tem um professor chamado Pedro Calabres, que eu adoro,
que ele fala muito sobre autoconhecimento, e eu estou nessa jornada, e aí ele diz assim, a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Nossa, é muito Então verdade. imagina. Porque a gente não sabe, o outro tá lá em cima, mas a gente não Não. sabe o A gente o não sabe perrengue o que ele passou né? para estar ali. Então a gente olha alguém Nossa. brilhando, falando super bem, né? Enfim, a gente só olha o resultado final daquela jornada. A gente só olha o palco, né? Todo mundo que vai nos ouvir ou assistir a esse episódio não viu o que está por trás, não viu as pessoas brilhantes que estão aqui tentando olhar o detalhe da... Não, ninguém vê isso. Só vai ver o resultado. Eu até vou dar palmas aí pro editor e pra produtora, que eles estavam ali ajustando as luzes e tudo mais. Tem que parabenizar aí o pessoal. Né? Eu cheguei à conclusão e falei com eles que eu tô por eles e não por ti, porque eles que fazem a edição, então assim, ó, né? Deixa eu pegar o meu lado aqui. Então essa comparação, ela é muito nociva. Tem um texto que eu gosto muito, e eu falo rapidamente nas minhas palavras. Se a gente entendesse a jornada do outro, talvez a gente tivesse que ter muito mais compaixão do que inveja. A gente olha aquela, né, pessoa brilhando ali e fala assim, meu Deus, mas eu nunca vou ser tudo aquilo. Tu não sabe a jornada do outro. A comparação que pode ser feita é a de você com você mesmo. Se o César está melhorando a cada momento, evoluindo, né? evoluindo, Cris, ótimo. essa comparação que a gente faz com outras pessoas, né, como tu falou, achei genial, nunca tinha parado para pensar, né, se comparar o nosso desenvolvimento com o palco do outro. Uhum. Isso pode ser um pouco influenciado pelas, tipo, as redes sociais, porque ninguém vai botar no Instagram, olha aqui, eu tô passando um perrengue, não. Postar uma foto na praia, vai fazer, né, num restaurante, algo do tipo. Isso é muito acentuado pelas redes né, sociais. Muito, muito. Porque, com certeza, ali você tá vendo o palco, né? Tu só vê a melhor parte, a pessoa não vai... Não. Até tem uns que postam. Mas aí eles não têm tantos seguidores, concorda? Exatamente. Não é tantas curtidas. Por quê? A gente, por evolução, o nosso cérebro está acostumado a querer likes. E tu sabe por quê? Imagina o César lá nos ancestrais, nos homens das cavernas. O que ia acontecer com os nossos ancestrais se fossem abandonados pelo bando? Morria. Então o nosso cérebro criou conexões para dizer assim, eu preciso ser aceito pelo bando. Então, para a gente ser aceito pelo bando, a gente se mostra o quê? Perfeito, tu não vai mostrar a tua pior versão, porque o bando te expulsa. Nessa evolução, o viés da negatividade, né? Olhar sempre o lado ruim, porque se você olhasse nos nossos ancestrais, olhasse ali um ventinho numa moita, tem logo que imaginar que tem um leão, porque é uma questão de sobrevivência. Então, a gente aprendeu, nessa questão evolutiva, a olhar também o lado ruim das coisas. E querer ser aceito. Querer ser aceito, olhar o lado ruim das coisas, né? Botar em... É uma receita de bolo para dar errado, né? Exatamente. Só que a gente não entende que isso é uma questão evolutiva, né? Esse nosso cérebro ainda não se adaptou ao que é o mundo atual. Então, a gente tem essas conexões. Isso a neurociência explica, que é um assunto que eu também adoro. A neurociência nos explica. A gente tem esses viés. A gente tem o nosso cérebro formando e nos dando uma certa alegria quando a gente tem um like. Por isso, tu foi aceito pelo bando, né? Falando em like, uma coisa que é perfeita, sim, que vai deixar todo mundo mais feliz, Cris, é se tu parar um pouquinho aí e vir aqui dar um like nesse vídeo, isso aí. Compartilhar, curtir com os amigos. Olha quanta informação que a gente está trazendo que pode te ajudar, pode ajudar pessoas que tu gosta, Exatamente. Outras pessoas, então compartilha isso. Se tu tá no YouTube lá, clica em subscrever-se, que eu gosto de falar essa palavra. Ai, meu Deus, que nem existe, chique. mas eu falo. Duvido que tu fale de novo, duvido que tu repita. Ai, que droga, repetiu o sucesso anterior. Se inscrever, né? Curtir, comentar, mandar pros amigos. E o mais legal, Cris, a gente também agora tá no Spotify, e não só com áudio, a gente tá no Spotify com vídeo. Meu Deus, então, que delícia. se tu tá querendo ir pro trabalho ouvir a gente, pode. Se tu quiser sentar, preparar uma pipoca e nos ver aqui, também pode, tá? Então, não se esquece aí, já que a gente tava falando de curtidas. Né? Exatamente, com a mineirinha que eu sou, bom demais dar conta esse negócio aí que você falou. Eu também consigo trazer os sotaques, tá vendo? Se a gente começar a falar em sotaque, eu vou falar um gauchês aqui e ninguém vai entender nada, não. E por último aqui, pra gente marcar lá o nosso checklist, esse medo, esse receio que a gente tem pra qualquer coisa que é nova, de alguém olhar, apontar e falar assim, ele não é tão bom assim não. Sabe? De alguém olhar pra mim e falar assim, ai, será? Acho que não é. E aí você fica com aquele medo constantemente pra qualquer coisa que você vá fazer, né? O medo de alguém te rejeitar.
o medo de alguém não dar o like, o medo de alguém dizer assim, não é boa o suficiente. Né? Então, tu tá sempre ali Só de alerta, e parece. é cansativo demais, né, César? Imagina a gente se monitorando o tempo todo para entender se o outro tá gostando né? Nossa. Tu não tem controle do outro. As pessoas acham que o desgaste é só físico, mas não. O desgaste, né, emocional que a gente tem que ter é... A síndrome da impostora, ela não é caracterizada como uma doença, né? Ela tem a Uhum. síndrome, inclusive foi uma pesquisadora, parece que o assunto é recente, mas foi uma pesquisadora em 1978, chamada Pauline Clancy, que inclusive tem um questionário, para quem quiser procurar no Google, procura lá questionário impostora, e ela vai falando, te dando uma pontuação, de acordo com a síndrome da impostora. E esse artigo dela, que foi o primeiro que denominou síndrome da impostora, ele foi de 1978, falando sobre a síndrome da impostora em mulheres bem-sucedidas. Então, já é um assunto que tem um pouco de chão aí pela frente, né? Se a gente for olhar a origem. Mas a síndrome não é uma doença. Mas, se você tiver com esses sintomas e você não for cuidar deles, pode evoluir para um burnout, pode evoluir para casos de depressão. O negócio está super sério. E a ansiedade, ela pode acelerar ou... Claro, imagina, você super convidada para um podcast legal aqui, e aí você vem para falar de um assunto que é, né, que você acha que domina e tal. Imagina se isso não cria uma ansiedade. É verdade. Não é? Tem que ter uma preparação, você tem que se conhecer. Aí a gente vai falar, pode depois falar um pouquinho como é que a gente lida com essa síndrome. Perfeito. Eu na época, né, fazendo a conexão, eu já tô até gabaritando. Olhando pro César do passado, o César do passado gabaritou, tá? E a ansiedade era uma coisa, sabe? Tipo, eu queria resolver aquilo. Eu tava sentindo aquilo e eu queria resolver. Queria tirar da frente, né? Queria tirar da frente. E eu já vi pesquisas, né? Tu pode até me corrigir se eu estiver errado, mas que a ansiedade é o primeiro braço que, se tu não cuidar, para entrar num sintoma de depressão, né? Vai evoluindo se você não cuida. Por isso que é super importante a gente aprender. Eu trouxe aqui só alguns aspectos, né, os principais, para a gente entender como é que a gente identifica. Porque aí você começa a cortar o mal pela raiz. Meu Deus, eu preciso olhar para isso que está acontecendo com certa frequência. Por exemplo, quando eu sou convidada para uma palestra, quando eu sou convidada para uma reunião com a diretoria. Quais são os seus comportamentos que você tem ali com frequência algumas reações? A gente se conhecer é super importante por isso. E anotar essas coisas para repensar depois. Diáriozinho. É super, super recomendo. E aproveitando, né, que a gente já tá falando, acho que foi o checklist, não? Foi o checklist. Então vamos das só principais coisas. Resumir para todo mundo, são 5 pontos, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei 6 pontos aqui. Perfeito. Tá? O receio de receber lá as congratulações, parabéns. Ou seja, se tu fez um trabalho muito bem feito, fica tranquilo, né? Exatamente. E aceite. Aceite. Pegue aquilo e aceite com o coração. Achar que podia ter feito melhor, então você não está comemorando. A perfeccionista, né? As pessoas que são perfeccionistas, o medo de não repetir o sucesso anterior, um sentimento de inadequação, se é a pecinha do quebra-cabeça que não se encaixa, a comparação com o outro, a comparação do palco do outro com o teu, né, bastidor, e o medo de ser descoberto, de alguém apontar e dizer assim, César, cara, tu não é tão bom assim não, tu é mesmo uma fraude. Esse medo gera ansiedade. De uma coisa que nem existe. Né? Não, de uma coisa que nem existe. A gente, quando não traz isso e pensa a respeito, cria na nossa imaginação um monstro muito maior do que é na realidade. Por isso que a gente tem que cuidar muito e prestar atenção, inclusive nos nossos pensamentos. Porque você já, provavelmente, e vocês aí que estão nos ouvindo, já passaram pela experiência de imaginar, meu Deus, eu estou imaginando aqui uma reunião. Imagina o pior cenário possível, né? Imagina a catástrofe. E quando você vai para aquilo ali, não era um bicho tão de 7 cabeças assim. Então, a gente precisa parar e acalmar um pouco isso. Para não gerar diminuir a ansiedade, né? Exatamente. E, bom, quem aí tá marcando ali, já marcou 3, 4, 5, gabaritou, né? O que é interessante? Procurar um profissional, procurar um psicólogo, o que seria, assim, caso a pessoa tá num extremo? Claro que os profissionais, para ajudar,
Quem não está conseguindo lidar sozinho é super bem-vindo, porque aí você tem o apoio de alguém que, né, que estudou para aquilo ali, que está preparado para te ajudar. Mas, a partir do momento que a gente começa a monitorar e trazer para a nossa consciência esses pontos que a gente colocou ali no nosso checklist, não dá para eliminar o impostor ou a impostora, mas dá para aprender a lidar com eles. Né? E aí, obviamente, em casos extremos, com certeza é um profissional que vai te ajudar, tá? A primeira dica aqui para lidar é o autoconhecimento. A gente falou um pouquinho durante os sintomas ali, que se a gente se conhece, a gente sabe quais os padrões a gente está repetindo, principalmente em situações de estresse, sabe, César? Eu convido todo mundo a imaginar assim, qual foi a última situação estressante que eu vivenciei? Pode ter sido no trânsito, eu detesto, porque eu no trânsito aqui, eu tenho certeza que o universo fala assim, a Cris vai sair de carro, vão sair vários idiotas na frente da Cris. Então eu já sei que isso é um cenário que é o universo para mim. E que a gente não pode controlar os idiotas que não vão sair de carro. Controlar. Então eu sei como eu posso reagir. Dizem que a diferença entre emoção e sentimento, César, é assim. Emoção você não controla, ela é instintiva. Então, alguém me cortando na fila e passando no sinal e eu fico lá direitinho, respeitando, e eu fico para o próximo sinal, eu vou sentir raiva, porque é uma emoção que ela é instintiva. Mas o que eu faço com aquela raiva depois é algo que eu tenho controle. Então, é super importante a gente se conhecer. A Cris se estressa antes de falar em público. Então, o que a Cris pode fazer se essa é uma coisa que é uma emoção instintiva, né? Que tem medo, que tem receio, eu vou me preparar melhor, eu vou fazer um exercício de respiração. Então, é super importante a gente entender os nossos padrões. Então, prestem atenção em situações estressantes para vocês, aquilo que te tira do sério e como é que você se comporta. E a partir dali, teve aquele gatilho daquela situação, vai para um comportamento inteligente. Essa é a saída. E você só consegue ter comportamentos inteligentes se você se conhece. Se você monitora. O autoconhecimento seria O autoconhecimento está no topo da lista. Não tem como fugir. Desconstruir a ideia de perfeição. Perfeição. Se todo mundo está no palco, é porque já teve num ensaio. Não adianta, não existe perfeição. Eu tinha muito isso, inclusive profissionalmente falando, mas a gente aprende que, de fato, o bom ali, o melhor que você consegue fazer, e não precisa ser perfeito, é a tua melhor entrega, né? Eu corria atrás daqueles 10% ou 1% que precisava para o negócio ser perfeito. Aquilo tem custo, tem energia, tem estresse, não vale a pena. Não vale a pena. Aqui entra também, César, uma pesquisa que, inclusive, o LinkedIn já tinha divulgado, que as mulheres não se candidatam a vagas se elas não acham que têm 100% dos requisitos, que elas estão totalmente preparadas para aquilo. E os homens, com 60% dos requisitos, eles estão se jogando na vaga. Sabe, abrindo um parêntese aí, a gente vê, às vezes, muitas vagas, né? E o pessoal, às vezes, pergunta pra gente, devo me inscrever? Ainda mais quando a gente tá trabalhando em tecnologia, né? Sim. Que às vezes o Tech Recruiter bota... o pessoal do RH bota lá... tu tem que ser fluente nessa linguagem, nessa linguagem, nessa linguagem, nessa linguagem. Uhum. E a pessoa olha e diz, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai se inscrever. E eu sempre falo, gente, se inscreve. Se inscreve, vai lá, testa, talvez seja fácil de tu aprender, tu consegue aprender. E às vezes eles nem estão precisando de tudo aquilo. É isso mesmo. Né? Assim, é pra gente desconstruir a ideia de perfeição. As empresas colocam o desejável na vaga que, às vezes, o presidente da empresa não vai ter aquele currículo. Às vezes eles querem o departamento de TI inteiro. A empresa coloca o desejável, Exatamente. né? Mas se você esperar ter 100% dos requisitos para se candidatar, você não vai se candidatar a nenhuma. E para tudo, né? Para tudo. Eu tenho, assim, como lição que os cargos de liderança que eu ocupei, eu só fui saber de algumas necessidades quando eu já estava nele. E ali é aprender rápido, é se virar, é o jogo de cintura. Você tem que ter a base mínima necessária para se candidatar e depois você corre atrás. Mas não espera que você seja a pessoa perfeita, o profissional perfeito para aquele cargo, porque isso não existe. Então, isso é um exemplo que eu trago do desconstruir a perfeição. A gente precisa prestar atenção em quem nos dá feedback. Eu gosto muito do que a Brené Brown coloca, que é o seguinte: quem não está na arena com você, sujo de terra, suado, não pode ficar metendo o dedo na tua vida.
te dando feedback, te fazendo uma avaliação crítica. Quem está na arquibancada ou lá no estacionamento não pode ter um impacto de te dar um feedback e você se desestruturar. Quem está ali com você e de fato importa, aí sim pode te dar feedbacks. Porque às vezes a gente deixa o impostor vir para a nossa jugular por um pitaco, por um conselho de alguém que nem sabe o que está acontecendo. Meu Deus, que não tem, sabe, importância. Então, a gente tira de lado isso também. Não se comparar com as outras pessoas. A gente viu essa comparação como uma coisa muito, muito tóxica, nociva e que alimenta a impostora. Então, essa ideia de comparação, se for comparar, a gente falou o quê? Compara com o seu histórico. Se você está evoluindo, se você é uma pessoa um pouquinho melhor hoje do que foi ontem, excelente, está no caminho. Então, guardar um histórico da tua evolução é uma... Sem dúvida. E por falar em guardar histórico, faz um diário de bordo, um caderninho de bordo. Toda conquista, por menor que seja, anota lá. Por quê? Porque quando o impostor ou a impostora vem, tu mostra fatos e dados, né? Tu diz assim, dados não há argumentos. Exatamente. Tu diz assim, não, peraí, eu tenho aqui algo para mostrar que não é da minha imaginação. Eu comprovo. Então anota as E na hora conquistas. que a gente está em crise, a gente não consegue No olho do furacão a gente não pensa. No olho do furacão é o momento de você sentar, respirar e pegar o teu caderninho. Então tenha bastante registro ali. As suas vitórias. Exatamente. Né? Aquilo dá uma sensação de que, poxa, eu já fiz bastante coisa. Que foi a frase que você trouxe no início pra gente. Eu preciso confiar em mim, eu preciso terminar essa graduação, porque eu já fiz bastante coisa. Né? Exatamente. A gente precisa lembrar que quanto mais conquistas, mais a impostora tem terreno fértil para atacar. Porque fica parecendo assim, eu vou evoluindo, a impostora me ataca menos. Não, ela vai ter mais campo para atacar. E aí você precisa mais autoconhecimento para contra-atacar. Não tem como. Evolui dessa maneira. Ela não sai, desistam, a impostora não sai do pé da gente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso mesmo. E aqui, por final, que é a última forma, a última recomendação de como lidar com essa síndrome seja a sua melhor amiga ou seu melhor amigo. O que acontece, César, quando a gente não vai muito bem em uma determinada situação? Eu tenho uma amiga que virou para mim e falou assim, Cris, inclusive eu viro para mim e falo, como tu foi burra, hein? Não dá. Como é que você estabeleceria um diálogo com o melhor amigo ou a melhor amiga numa situação onde ela não foi tão bem, onde ela não tá tão bem? Tu não vai dizer assim, de fato você é uma incompetente. De jeito nenhum. A gente precisa se acolher, a gente precisa entender que aquilo ali é uma situação, que aquilo ali não é você, né? E a gente precisa desse conforto, desse carinho, dessa segurança com a gente mesma. Porque senão a impostora, de fato, ela só vem jogar mais lenha na fogueira e você vai ali com álcool, né? E o negócio explode. Então, esse cuidado com a gente, esse gostar da gente, e é aprendido, sabe? É igual bebê. Quando eu tive meu primeiro filho, eu achei que bebê já nascesse sabendo mamar. Não, as coisas não são tão naturais assim. Precisa ensinar. Então, esse processo da gente gostar da gente se respeitar, é algo que também precisa ser aprendido. E faz parte, obviamente, da jornada do autoconhecimento. Se conhecer, aprender, né? Se respeitar. Respeitar suas conquistas. E tu acha que entender o seu tempo também é um ponto, né? Cada um tem o tempo de aprendizado de alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, às vezes, se frustra achando que os outros são iguais a gente, né? Cada um tem as suas fases, o seu tempo. Eu falo com a minha filha, principalmente, assim, Nicole, eu queria ter tido mais ajuda para começar a questão do autoconhecimento lá no início, quando eu era bem mais nova. Não tinha não tive essa ajuda, não tive esse despertar. O meu tempo é agora, né? Com a pandemia, eu quis investir muito mais em aceitar convites profissionais por propósito, em cuidar de mim, em olhar essa questão do autoconhecimento, mas esse foi o meu momento, esse foi o meu tempo. Cada um tem o seu tempo mesmo. São fases. Não tem como a gente dar receita de bolo para as pessoas. Agora você tem X anos, está na hora de você... Não, está na hora de nada. A pessoa precisa... Por isso o autoconhecimento, mais uma vez, né? Você precisa entender
como é que você funciona, Uhum. em que pé você está naquela jornada, que pessoa que você quer se tornar no futuro e se aquilo que você está fazendo está alinhado com aquilo que você quer se tornar no futuro. Esse é mais ou menos o mapa. Depois é individual. Cada um, né? Cada um vai ter ali o seu despertar na hora certa. Perfeito. Cris, a gente falou, então, a gente teve, só recapitulando, né? A gente teve os nossos temas, né? Começamos, então, quem é a Cris, né? Onde ela está, né? Onde se formou e tudo mais. A gente Sim. falou sobre a síndrome, a gente detalhou, até deu dicas, né, pro pessoal. Sim. Por favor, gente, anotem isso num papelzinho, deixa colado Sim. lá do monitor, tudo, dá uma olhadinha toda hora, né? Vamos se ajudar aí a cada vez crescer e ser melhor. E eu gostaria de saber onde está a Cris hoje, né? O que a Cris está fazendo hoje, onde a Cris está trabalhando e tudo mais, para as pessoas também verem aí a tua trajetória. Sim, atualmente eu estou como Head de Talentos na ACAT. Legal. Existe uma vice-presidência de talentos que foi criada para que a gente articulasse projetos com parceiros para formar mais pessoas para a tecnologia. E aí é claro que a gente está olhando projetos cada vez mais inclusivos. Lembra que eu falei para você, eu aceito convites profissionais agora olhando muito o propósito. Então, quando a gente vê que pode mudar, impactar na vida de um jovem que hoje em dia sonha em ser jogador de futebol ou youtuber, né? Uma menina que os sonhos dela são limitados e a gente diz, olha, vai para a carreira de tecnologia que pode ser para você sim. A gente começa a mudar a vida dessas pessoas. A gente tem um impacto ali que é gigante. Então, atualmente, eu articulo esses projetos ali pela ACAT. Que coisa boa. Cris, assim, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando Adoro. contigo. Queria muito mesmo, assim. É um assunto, né, delicado que eu acho que todo mundo tem que parar e pensar, né? Planejar a sua rotina e tudo mais. E eu fiquei sabendo também que tu tem um podcast, eu gostaria de saber se tu gostaria de divulgar pra galera. Tenho. E se eu posso colocar o link dele, o link do teu LinkedIn, alguma coisa aqui no... Pode divulgar. Eu sou uma pessoa que coloca, assim, as mensagens em dia direitinho. Então, podem me escrever, eu prometo responder. Pessoal, então aqui na descrição, tanto aqui do YouTube quanto lá do Spotify, a gente vai colocar um textinho. Vai ter ali o LinkedIn da Cris e vai ter o link também pro teu podcast. O podcast foi um convite que uma amiga fez ali do Grupo Mulheres ACAT. Ela me ligou um dia e falou, Cris, vamos fazer um podcast, porque tu tem esse conteúdo do doutorado e eu queria explorar. E ela também é uma estudiosa, enfim, a Cássia. E aí a gente tem um podcast que no começo a minha impostora falou assim, Cris, tu não vai ter assunto para podcast, vai ser um episódio e acabou. A gente já está no 2º ano, então já tem mais de 30 convidadas, a gente chama mulheres para poder falar sobre o que a gente brinca, que são as neuras que toda mulher tem. E esse ano, essa 2ª temporada, ele está muito voltado para a síndrome da impostora. O podcast chama Empoderadas Sem Neura. Onde é que a pessoa pode achar? No Spotify, procura lá Empoderadas Sem Neuras. E também a gente está no Insta com alguns posts ali, algumas dicas de livros, de filme, batendo um papo. Sempre que a gente lança um episódio no Spotify, a gente também coloca ali um pouquinho da convidada. E são mulheres fantásticas. Eu brinco com a Cássia que a conversa inicial com a convidada é uma terapia. Fazer o roteiro é outra terapia e fazer a gravação do podcast e depois ouvir a edição. Então, assim, eu tenho 4 terapias ali que são fantásticas para mim. É algo que a gente faz por prazer e para conhecimento, né? Eu adoro, porque cada convidada é um presente pra gente. Tem sido muito legal. Pra gente também, que a gente tá com os podcasts, receber as pessoas, saber um pouquinho das histórias. É muito bom, é muito legal. É muito bom. A gente vai ampliando essa rede. Então, eu convido todo mundo para estar lá com a gente também. Perfeito. A gente vai deixar os links ali do Instagram e do podcast pelo Spotify, né? Pra quem quiser. Entrem lá. Também deem aquele curtida, né? Porque assim, eu ouvi dizer, Cris, que o impostor fica bem brabo quando a pessoa não dá a curtida aqui nesse podcast. Nossa, ele ataca. Sabe esse checklist aqui? Bota multiplica lá no final. Por 100. Bota lá o 7º ponto. Se você não deu a curtida... Isso. O impostor dorme contigo 24 horas por dia. Tá vendo, galera? Cris, muitíssimo obrigado aí por estar aqui com a gente nesse papo. Foi ótimo, né? E também aprender um pouquinho mais. E, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí nos comentários e depois a gente faz a gente tenta responder lá e faz uma interação. Sim. Um abraço, pessoal, e até a próxima!